Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre reprodução assistida. Entenda quais são os cuidados que os interessados no tratamento devem tomar antes de contratar o serviço. Confira quais são os documentos necessários para viajar com crianças e menores de idade. No quadro Rostos da Justiça, a gente conta a história de um magistrado que, mesmo aposentado, continua contribuindo com a Justiça Mineira. E mais, acompanhe um passeio pelas comarcas mineiras e conheça as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Na hora de programar uma viagem com as crianças, pais e responsáveis devem ficar atentos aos documentos que garantem não só o embarque dos pequenos, como também a proteção deles. Eu conversei com a advogada Renata Roman, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB de Minas Gerais, que falou sobre o assunto. Renata, qual que é a documentação a ser apresentada quando a criança viaja acompanhada pelo pai e pela mãe? Nesse caso, a única documentação exigida é a documentação de identificação da criança, que pode ser carteira de identidade ou a certidão de nascimento. E no caso em que ela viaja, mas acompanhada apenas de um dos responsáveis ou por algum outro parente, é preciso de alguma autorização, talvez uma autorização judicial? Nesse caso a gente precisa fazer uma distinção, porque se for uma criança viajando com um dos pais ou com tios, avós ou irmãos maiores, não precisa de nenhum tipo de autorização para viagem nacional. O adolescente, ou seja, com 12 anos ou mais, que viaja em território nacional, não precisa de nenhum tipo de autorização, mesmo que esteja desacompanhado. Em caso de viagem internacional, independente de ser criança ou adolescente, se estiver viajando desacompanhada ou acompanhada de apenas um dos pais, vai precisar de uma autorização. Nesse caso, tem uma autorização específica no CNJ, que é um formulário que deve ser preenchido pelos pais e a firma deve ser reconhecida. A doutora mencionou que não é preciso uma autorização judicial. Em qual situação especificamente essa autorização judicial é exigida? A autorização judicial é exigida no caso de criança ou adolescente que viajem para o exterior acompanhado de estrangeiro residente no exterior. Nesse caso, precisa de autorização judicial. E tem alguma diferença, então, entre criança e adolescente? Os dois casos podem viajar absolutamente sozinhos? Pode viajar absolutamente sozinho. Aí, com essa autorização específica. No caso de viagem nacional, pode ser uma autorização normal, feita em casa, só com a firma reconhecida. E no caso da viagem internacional, que é essa que é específica do CNJ. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. O Justiça em Questão continua na estrada em busca das histórias das comarcas de Minas. Nesta edição, nossa parada é em Ouro Branco. A cidade de Ouro Branco está localizada na região central de Minas Gerais. Durante muito tempo, foi habitada pelos índios da tribo Carijós. No final do século XVII, foi habitada por imigrantes que buscavam ouro. Como o metal de coloração esbranquiçada encontrado na região era considerado de má qualidade, a atividade mineradora local enfraqueceu. Um dos grandes tesouros da região é a Serra do Ouro Branco. Ela é o marco inicial da cadeia do espinhaço. Tem aproximadamente 1.600 hectares e uma altitude que varia de 1.250 a 1.568 metros. A vegetação na região é extremamente variada e abriga um dos ecossistemas mais ricos do mundo, os campos rupestres. A serra é um importante sítio histórico com inúmeras ruínas da época do ciclo do ouro. Em meados da década de 1970, a cidade deu início a um novo ciclo, o do aço. A instalação de uma siderúrgica no município atraiu pessoas de diferentes partes do país e promoveu o desenvolvimento da região. Há alguns anos, Ouro Branco passou a ser uma cidade universitária, porém ainda não conta com um curso de Direito. Os estagiários que trabalham no fórum localizado na Rua Olga Roberta Pereira estudam nas cidades vizinhas. A comarca de Ouro Branco possui uma vara única que atende uma população de 35 mil pessoas. Além dos moradores fixos, segundo o IBGE, a cidade conta hoje com uma população flutuante de 10 mil pessoas, que vieram para estudar ou para trabalhar.
Ter um filho de forma natural nem sempre é possível e muita gente recorre à medicina como alternativa para realizar esse sonho. Além de se inteirar dos detalhes médicos, é fundamental que os interessados também conheçam os aspectos legais que envolvem a reprodução assistida. Saiba mais sobre o assunto no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A reprodução assistida é um conjunto de técnicas criadas pela medicina para auxiliar as pessoas que desejam realizar o sonho de gerar uma vida. Mas antes de começar a planejar a decoração do quarto do neném ou começar o estoque de fraldas, os futuros pais devem se informar sobre os seus direitos em relação ao tratamento. Definir o melhor momento de engravidar e ter um filho muitas vezes não é só uma questão de escolha. Tem gente que deseja muito, mas tem dificuldade. É o caso de Andréia. Eu nasci já querendo ser mãe e só foi descobrir que eu tinha problema para engravidar quando eu realmente fui tentar engravidar, que eu já estava com 28 anos. 28, 29 anos eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí eu descobri que eu tinha problema de infertilidade e descobrimos também que o meu ex-marido tinha problema de infertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade atinge em média 15% da população brasileira. E os motivos que dificultam a gravidez podem estar presentes tanto em homens como em mulheres. Uma alternativa de tratamento para casais e mulheres que estão em busca do tão sonhado filho pode estar na reprodução assistida. A reprodução assistida são as técnicas de laboratório onde você manipula ou o gameta masculino, espermatozoide, ou o gameta feminino, que é o óvulo. Você tem desde a inseminação, que é só o preparo do espermatozoide. Você tem a fertilização in vitro, que é quando você junta os gametas. Você tem uma outra que chama ICSI, que você coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Você tem a doação de óvulo, que é quando uma mulher, por exemplo, não pode engravidar e precisa do óvulo de alguém. Você tem o útero de substituição, ou seja, a gama é bem o congelamento de óvulos, que é o que está mais novo no momento. A reprodução assistida começou sua trajetória de sucesso na Inglaterra, na década de 1970. No Brasil, o primeiro caso de sucesso na reprodução assistida ocorreu em 1984. 20 anos depois, foi a vez de Andréia procurar uma clínica e recorrer a uma inseminação artificial. Eu não coloquei óvulos, eu só estimulei a ovulação e colocaram o esperma do meu ex-marido em mim. Na primeira tentativa, ela, que imaginava carregar um bebê nos braços, ganhou 3. Contar que isso vai acontecer, pouco provável, né? Assim, você não conta com essa chance. E aí foi assim, eu fiz a inseminação, tipo, no dia, se não me engano, no dia 31 de maio, dia 14 de junho eu peguei o resultado e já sabia que eu estava grávida de múltiplos, pelo número, pela porcentagem lá, entendeu? Hoje, Andréia revê as fotos dos filhos com emoção. Mas antes que a gravidez se confirmasse, o período era de busca de informações sobre os procedimentos. E para as clínicas, entre as obrigações, está a de informar tudo à paciente, através do termo de consentimento. Tanto o Conselho Federal de Medicina como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estabelece que todas as técnicas têm que ser descritas, explicadas em consultório e fornecidas por escrito. Então, e dado prazo para a paciente, para que ela possa ler, se tiver alguma dúvida, voltar e retornar para esclarecer essas dúvidas. Você orienta todas as etapas do tratamento, desde o uso da medicação, como é feito o procedimento, qual o risco que tem o procedimento, qual é a taxa de gravidez, qual o risco da gravidez e como é feito o descarte caso a mulher deseje descartar. A reprodução assistida não é uma questão médica apenas, é também jurídica. A reprodução assistida, enquanto um fato criado por nós humanos, de certa forma, dada a interferência que a reprodução assistida faz na reprodução natural, dada a interferência dela, digamos, na natureza da nossa Constituição, né, natural, ela é sim regulada pelo direito. Então nós temos a Constituição apontando essa preocupação, temos a Lei de Biossegurança regulamentando esse dispositivo da Constituição e temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina
tratando especificamente da reprodução assistida. Além das questões jurídicas, aspectos éticos também se vinculam à reprodução assistida. O material genético não pode ser utilizado de maneira indiscriminada ou sem autorização. E isso, os casais e mulheres precisam observar com atenção. Tem a questão da limitação etária, tem a questão pós-mortem, né? Você pode deixar o seu material genético para ser utilizado na reprodução humana depois que você morrer. Tem o prazo também da criopreservação, né? Porque o casal pode utilizar uma técnica e, digamos, sobrar alguns embriões, sobrar algum material genético. Tem o prazo para se guardar esse material genético. E depois desse prazo, tem o descarte desse material genético. O médico afirma que os interessados também precisam conhecer e respeitar as normas. Um exemplo claro é a proibição da eugenia. A seleção só é permitida para a promoção da saúde. Da doação de óvulo, quando a pessoa vai receber óvulo, nós pedimos uma foto do casal para tentar encontrar alguém que seja mais parecido com a mulher, e o marido, às vezes, também ajuda a fazer essa composição. Então, a receptora fornece uma foto entre 25 e 32 anos, porque a doadora vai ter entre 25 e 32 anos. Então, fenotipicamente, nós procuramos alguém parecido, certo? Agora, no caso do casal que está fazendo com o seu próprio óvulo, aí ele não tem direito de escolher, por exemplo, apesar de que geneticamente a gente não consegue ainda, eu queria ter um filho de olho azul, eu queria ter, sei lá, não queria ser baixinho. Isso, mesmo que pudesse, não é permitido. A gente só pode fazer no Brasil screening para doenças cromossômicas ou doenças genéticas pré-estabelecidas. Ou seja, você sabe que uma criança vai nascer com uma doença grave. Aí você pode selecionar esse embrião que não tem a doença. E vale destacar, ao procurar uma clínica, mesmo que ela tenha centenas de nascimentos registrados, não existe a obrigação de a medicina entregar aos interessados uma criança. Não é uma medicina de fim, é uma medicina de meio. Ou seja, você não pode garantir um resultado. Você pode garantir assim, olha, eu vou tentar produzir embriões e esses embriões vão para o seu útero e você poderá ficar grávida. E aí você estabelece, de acordo com a idade do casal, com a causa de infertilidade, qual é a taxa de sucesso que ela tem, por tentativa. Foi a atenção à técnica apropriada que transformou a casa de Andréia. 3 anos depois dos trigêmeos, a designer engravidou naturalmente. Mas a ajudinha da ciência é lembrada em cada cantinho da casa. E ela agradece por isso. É desorganizada, é cheio de adornos infantis, entendeu? Mas eu faria tudo de novo. Confira agora as decisões que foram destaque no Judiciário de Minas. É hora do Giro de Decisões. A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi condenada a indenizar uma mulher por danos morais pela violação de um jazigo pertencente à sua família. A mulher afirmou ter direito ao uso perpétuo de um jazigo, onde foi sepultada a sua mãe em 1983. Contudo, ao procurar o cemitério para o enterro de uma tia materna, a mulher descobriu que o jazigo foi usado para enterrar um homem, desconhecido pela família, e que os restos mortais da mãe tinham desaparecido. Tal situação motivou a condenação, determinando o pagamento da indenização por danos morais em R$ 5.000. Na comarca de Divino, um fazendeiro foi condenado a indenizar um parceiro de negócios por danos materiais. Ele suspendeu a renovação do contrato de parceria entre eles e não notificou o agricultor. O fazendeiro deverá pagar o valor correspondente a 30 sacas de café por ano, referentes a 2015, 2016 e 2017. A lei que regulamenta a parceria rural obriga o dono da terra a avisar seus parceiros sobre a intenção de não renovar o contrato antes do vencimento. Em Belo Horizonte, o TJMG condenou a Bradesco Seguros a indenizar os herdeiros de uma cliente em R$ 15.000 por danos morais e ainda a arcar os custos despendidos pela família enquanto a mulher se tratava de um câncer.
No decorrer do processo, a paciente faleceu e os herdeiros passaram a representá-la no processo. Os valores gastos serão apurados na fase de execução da sentença. No próximo bloco, vamos contar a história de mais um importante personagem para o Judiciário Mineiro. Fique conosco, o Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Um percurso cheio de desafios e conquistas. Conheça um pouco sobre a vida de um itabiritense que, mesmo depois de se aposentar da magistratura, continua colaborando para a melhoria do funcionamento da justiça. Serei de você confidente e fiel, se teu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A leitura emocionada dos versos de O Caderno, do cantor e compositor Toquinho, diz muito sobre uma pessoa especial para Thaisa e mais sobre o momento em que lhe foi apresentada a canção. A primeira formatura escolar, quando o personagem principal dessa história entoou-a, acompanhado por um violão. E lá está ele, também cantarolando a melodia tão simbólica para a família. La 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 la. É muito fácil vê-lo envolto pela música, seja em um solo ao violão ou acompanhando a filha Isabela ao piano. Esse ser reconhecidamente musical é José Antônio Braga, desembargador Braga para muitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas quase sempre Zezinho, filho de Dona Hilda. Para os familiares, amigos e conhecidos, pode ser também o esposo da Ana Maria, o pai de Thaisa e Isabela, o avô do César, Cezinha, por quem a filha se derrete de admiração. Ele, além de magistrado, inclusive, ele deve se apresentar às pessoas, ele é marceneiro, escritor, ele escreve no jornal de Itabirito, ele é eletricista, conserta tudo, ele é músico, ele canta, faz shows, então ele é multi e sempre ensinou pra gente o valor da família. O lema dele é ser feliz, ele fala: se você está feliz, eu estou feliz. Doce e paciente é ele, na visão da filha Isabela. Para ela, a paciência e o ideal construtivista são marcas importantes da personalidade do pai. Essa paciência de construir, ensinar pra gente que construção leva tempo, as coisas não vêm prontas. Ele cobra, ele exige, mas ele te dá muita coisa, inclusive a música. Ele sempre suaviza. Apesar da doçura transmitida por ele, o filho da Dona Hilda ficou órfão de pai aos 14 anos. Começou a carreira profissional como contínuo na prefeitura de sua terra. Limpava o chão, levava documentos para serem assinados pelo prefeito e vereadores, servia café para eles e registrava nessa máquina antiga o ponto dos funcionários na chegada e na saída. E à tarde, quando ele chegava, ele também pedia: olha, eu sou o número 18. Então ele se apresentava e eu fazia. Tempos depois foi estudar contabilidade. Trabalhou em bancos e também na área administrativa do setor têxtil e decidiu entrar na faculdade de Direito. Foi eleito vereador e, mais tarde, conquistou a presidência da Câmara. Ingressou na magistratura mineira em 1988. A decisão pela carreira de juiz veio da compreensão de que recebera o dom e a missão para auxiliar na decisão de demandas. Fiz o concurso para o que eu gostava, que era para decidir. Como advogado, eu tinha que ser parcial
mas a minha vocação era mais a imparcialidade. Gostava mais de resolver o conflito do que, na verdade, eternizar ou ganhar ou perder. Além de se dedicar aos processos madrugadas a fio, em alguns momentos ele abriu mão dos protocolos para tomar decisões mais acertadas, como ocorreu em um processo que discutia a paternidade de uma criança. E durante a audiência, o Braga resolveu ouvir a criança. Não estava previsto no rol, mas é a liberdade que o juiz tem para ouvir as testemunhas. E ele convidou a criança que entrasse. E aquele infante de 10, 11 anos entra na sala, vai sentar-se e eu pergunto, mas você não vai cumprimentar ninguém? E aí ele estende a mão para o Braga, estende a mão para o promotor de justiça, estende a mão para o advogado e para o pretenso pai ele estende a mão e toma a bênção. A bênção, pai. E ele no subconsciente responde, Deus te abençoe, meu filho. O registro deste fato fez com que desarmasse toda aquela expectativa jurídica. Não há nada mais sagrado nesse mundo do que o pai reconhecer o seu filho como um elo entre o Criador e o criado. Então, encerrou-se a audiência. Essa sensibilidade para encontrar soluções marcou a servidora Ana Cláudia Junqueira. Ela iniciou a carreira de psicóloga judicial quando foi trabalhar no Fórum de Sete Lagoas, tendo José Antônio Braga como juiz. Às mãos deles, chegou o caso de um menino que já havia passado por 2 famílias candidatas à adoção, quando decidiram buscar um casal de italianos em mais uma tentativa de dar um lar à criança. Com o nosso trabalho de adaptação com esse casal italiano, a gente percebeu uma amorosidade muito grande desse menino e uma carência muito grande desse menino. E que esse casal conseguiu perceber essa carência e conseguiu agir exatamente como a gente trabalhou, eu e o Dr. Braga. Trabalhamos com esse casal para ver exatamente de tirar esse melhor, de trazer esse menino tudo que ele podia devolver de amor para esse casal. E foi isso que aconteceu. Houve situações que muitas vezes não estavam em processos, mas envolviam questões internas dos fóruns por onde passou. O colega de magistratura Pedro Bernardes lembra-se do tato para resolver as discussões mais acaloradas com muita leveza. O que mais me impressionou no desembargador José Antônio Braga é a capacidade dele de observar as coisas e de procurar resolver tudo com bom humor. Essa paz de pensamento cativa parcerias para todas as ocasiões, até mesmo para aquelas em que se envolvem ânimos comuns a uma torcida de futebol. O colega Osmando Almeida, que atuou junto com ele como desembargador, leva esse companheirismo para além dos plenários de audiências. Ele é o meu motorista, porque nós vamos nós dois. Não sei ir ao Mineirão a não ser dirigido por ele, porque ele é seguro, é calmo, é tranquilo. É um irmão, verdadeiro irmão. Tenho por ele uma admiração que ultrapassa a amizade, que ultrapassa o coleguismo. É verdadeiramente uma amizade de irmão. Em 2012, José Antônio Braga aposentou-se no cargo de desembargador, após 50 anos de contribuição previdenciária. Aproveitou 3 anos de descanso, dedicou-se aos hobbies preferidos, montou sua oficina de marcenaria. Em 2015, a convite da presidência do tribunal, voltou à ativa como coordenador executivo do programa Novos Rumos, que objetiva fortalecer a humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade e das medidas de internação do paciente judiciário. Sou menino passarinho, com vontade de voar. Sou menino passarinho,
com vontade de voar. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa através de nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.